Hoje eu vou falar para vocês de uma experiência de vida na minha espiritualidade. Não foi nada fácil para mim, foi muito difícil, mas que foi necessária. Porém, eu vou falar para vocês ficarem atentos, tá? Para que não aconteça com vocês o mesmo que aconteceu comigo, que foi quando eu fui pro ritual de ayahuasca quando eu era adolescente. Eu era de uma família evangélica, eu frequentava a igreja evangélica e eu tinha muitos dogmas, né, dentro da igreja, aquela questão de sexo ser pecado, de lá é o único lugar certo, que você tem que ser crente, senão você vai pro inferno, enfim. E na época, eu comecei a fazer teatro com muitos amigos que eu levo no coração até hoje, que são todos meus amigos ainda. Foi 2007, faz muito tempo atrás. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, e eu comecei a ter aquelas crises existenciais, principalmente espirituais, que envolviam a espiritualidade. Será que você está no lugar certo? Será que essa verdade é mesmo inquestionável? Será que você tem que se batizar nessa igreja e seguir esse caminho? Comecei a ter várias dessas questões e alguns amigos meus que iam para o teatro descobriram o ayahuasca. Naquele período parece que tinha uma casa que fazia rituais com ayahuasca perto do teatro que a gente ensaiava e eles estavam indo lá. E eles contavam para mim as experiências, como tinha sido. E abriu perto da minha casa um lugar que também era de ayahuasca. E eles me convidaram para ir. Eu fiquei com medo, fiquei pensando, mas eu pensei, não, eu quero passar por essa experiência, porque eu preciso descobrir. Na minha cabeça eu ia descobrir algo muito grande sobre mim, sobre a minha espiritualidade. E eu quis ir com eles. Porém, eu era desempregada, eu não tinha dinheiro para ir, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu nunca tinha tomado nenhuma substância psicoativa, já tinha bebido álcool, mas nunca tinha ficado bêbada, nada desse tipo, assim, então eu nunca soube o que era estar em um estado alterado de consciência nesse nível, né? E eu era muito obediente aos meus pais, eu era uma adolescente, assim, muito obediente mesmo. E eu fiz escondida isso, porque eu sabia que meus pais não iam me apoiar. Eu fui em um lugar que hoje eu percebo, eu do alto da minha maturidade, conhecendo outros amigos que frequentam o xamanismo e frequentam o daime e frequentam o ayahuasca, era um lugar ruim. Por quê? Era um lugar que se você pagasse, você entrava e você tomava. Não tinha nenhum cuidado para saber quem você era, se você tinha condições de vivenciar aquilo, se você estava bem psicologicamente, se você fazia um tratamento médico. Não tinha uma entrevista para não saber nada sobre você. Era um lugar que você falava, quero tomar. Eles te davam uma ficha, onde tinha umas perguntas. Você toma remédio? Sim ou não? Não. Você tem crises... Sei lá, você tem crises de ansiedade, sei lá, sim ou não? Não. Qual a sua idade? Você colocava a idade que você quisesse. Inclusive, eu tinha amigos que na época eram menores de idade, que falaram que eram maiores de idade, que esqueceram o RG, entraram e tomaram. Quando eu entrei no lugar também, aquela palestra inicial com o padrinho foi muito superficial. Foi tipo 5 minutos dele explicando o que ia acontecer ali, falando que era uma substância, que levava à elevação do pensamento. Outro adendo, hoje em dia, gente, eu frequento a Umbanda, mas na época eu tinha muito medo, né? Na época eu tinha saído de uma igreja evangélica. E o lugar, ele era bem espiritualista, tinha imagens da Umbanda, tinha imagens de Krishna, tinha imagens de Jesus. Era um quarto cheio de imagens, aquilo já me causou muito medo, eu não tive um acolhimento bom, ninguém me acolheu. Eu entrei lá, foi uma palestra super superficial sobre o que ia acontecer, e aí começou, né? Eu passei muito mal. E quando eu digo mal, não é mal fisicamente, quando as pessoas falam assim, você vomitou, você teve diarreia. Sim, eu vomitei uma vez. Só que isso foi o de menos. Eu passei muito mal psicologicamente. Teve uma hora que começou a tocar uma música mais densa, que eu entrei numa viagem, numa bad trip tão grande e não conseguia sair. Eu via vários demônios falando que eu ia pro inferno. Eu ouvia várias vozes falando que eu não deveria estar ali. Coisas bem da adolescência, sabe? Falavam, você não devia estar aqui. Seus pais devem ter vergonha de você. Você tá desobedecendo Deus. Por que você veio pra cá? Você sabe que você vai pro inferno. Só que, gente, foi 5 horas disso. Eu não saí disso, nunca mais.
E para mim foi aterrorizante. Com isso, como depois de anos eu descobri que eu sou autista, eu percebi que lá eu tive vários stints, né, para tentar me equilibrar. Então eu sacudia muito as pernas, eu sacudia muito os braços, eu sacudia muito a cabeça. E as pessoas queriam muito que eu parasse com aquilo. As pessoas que estavam lá para cuidar de mim, elas ficavam tentando me reprimir o tempo inteiro. Elas ficavam tentando segurar meu corpo. Elas ficavam falando para mim parar, que eu estava atrapalhando as outras pessoas. Teve uma hora que eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar e falar que eu queria ir embora dali. E as pessoas falavam para eu parar de chorar, que eu estava atrapalhando os outros. Quando acabou o efeito, todo mundo tava de boa, mas eu tava desesperada. Eu tava muito mal, eu tava me sentindo péssima, eu tava sentindo que eu tinha feito um pecado horrível, né, pela minha questão religiosa da época. Eu tava sentindo que eu tinha enlouquecido, eu achei que eu tinha incorporado alguma coisa. E hoje em dia eu incorporo, gente. Hoje em dia eu sei que eu incorporo, inclusive eu já incorporei quiumba. E naquela época eu fiquei morrendo de medo de ter incorporado alguma coisa, algum espírito ruim. E eu fiquei desesperada, gente. Eu comecei a andar de um lado pro outro, chorando. Sabe o que todo mundo fez? As pessoas, elas começaram a perder a paciência comigo, falaram pra eu ficar quieta. Eu lembro muito bem que uma das madrinhas do local falou: ninguém sabe o que acontece aqui. Para de chorar, porque os vizinhos vão ouvir. E ficaram procurando quem tava comigo. Quem é que tá com essa menina? Quem trouxe essa menina aqui? E foram os meus amigos. A gente foi para uma praça que tinha lá perto. Eu liguei pro meu pai, porque não tinha condições de eu ir embora sozinha, e falei que eu tinha tido uma crise de pânico. E demorou anos para eu conseguir entender dentro da minha cabeça o que eu tinha vivido lá e entender que tudo aquilo aconteceu porque eu estava em um lugar despreparado, eu estava em um lugar onde as pessoas não estavam nem aí para mim, eu estava em um lugar que muito possivelmente não tinha nenhuma proteção energética, nenhuma proteção espiritual, porque deu toda essa entrada para eu passar por aquilo que eu passei, um lugar que depois nunca mais me procurou para saber se eu estava bem. Eu passei por aquilo, nenhum padrinho veio me procurar, nenhuma das meninas que estavam me assistindo, né, que deveriam ser da assistência, veio me procurar. E eu passei por tudo isso sozinha. Eu fiquei morrendo de medo e foi aí que eu me batizei na igreja evangélica. Foi por causa disso. Então, pessoal, com essa minha experiência, o que eu quero dizer pra vocês? Eu não sou contra o Santo Daime, eu não sou contra a ayahuasca, eu não sou contra o xamanismo. Eu não sei se eu iria novamente. Às vezes eu tenho curiosidade, mas eu tive uma experiência tão traumática que eu não sei se eu iria. Mas se caso um dia eu for, e caso um dia qualquer um de vocês for, você que nunca foi, vá em um lugar que é seguro. Vá em um lugar que você sabe que vão se responsabilizar depois pelo que acontecer com você. Vá em um lugar que não te deixe pagar e você entrar. Vá em um lugar que primeiro tente te conhecer, um lugar que pergunte quem você é, um lugar que esteja preocupado com a sua espiritualidade de verdade. Vai em um lugar que você tenha certeza que tem um compromisso espiritual, que você tenha certeza que tenha protetores espirituais para você não ser acometido de espíritos ruins que vão te perturbar durante o seu ritual. Vá com pessoas que você se sente bem, vá com um grupo que você se sinta seguro. Se eu não tivesse ido com esse meu grupo de amigos com quem eu me sentia segura, talvez a experiência tivesse sido muito pior. Se vocês quiserem ir, vão, mas vão com todo o cuidado do mundo, porque não é brincadeira, gente. A ayahuasca não é brincadeira, não é uma coisa que você toma para ficar doidão, não é uma coisa que você toma desrespeitando totalmente o que os indígenas já trazem pra gente. Se eu for falar uma opinião minha aqui, já é polêmica, porque eu acredito que a ayahuasca, ela é feita para aquele contexto religioso indígena dentro da cultura deles. Em primeiro lugar, eu acho que nem deveria ter vindo para cá, porque a gente não tem nada a ver com isso. Mas já que veio, e quem quiser participar, que participe em um lugar que respeite essa egrégora, que respeite toda essa cultura que trouxe ela para cá. Então, gente, por favor, honre o lugar que você está. Honre o lugar espiritual que você está. Tudo bem? Muito obrigada e namastreta para vocês.